após fazer a live surpresa em que anunciou que o presidente americano Donald Trump aceitou as ponderações do governo brasileiro e decidiu não sobretaxar o aço e o alumínio, Bolsonaro conversou longamente com jornalistas no portão do Palácio do Alvorada. Bolsonaro relatou aos jornalistas o resultado da conversa e falou sobre as possibilidades de um encontro presencial com o presidente Trump, afirmando que as boas relações com o país demonstram a volta da confiança no Brasil. Assista. Estou passando aqui, presidente. Mas peraí. Estamos lá no filho, lá passando lá. Pensei que era para o Liverpool, presidente, acredita? Que eu estava agora há pouco era da seleção do Catar. Agora aqui é da Portuguesa Santista. Eu só tenho um assunto para tratar com vocês. Você poderia comentar para a conversa com o Como é que foi a conversa com o Donald Trump, presidente? Só um minutinho. O colega está chegando. Presidente, o senhor fez uma reunião aí, chegou o colega já? Não, peraí. Há poucas horas recebi um contato do governo americano e queria falar comigo. Aí eu chamei o ministro Ernesto, o Felipe G. Martins, mais o pessoal de Itamaraty, e foi uma conversa de 10 minutos que demonstra o mútuo respeito que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. E o assunto tratado ali, o mais importante, o anúncio do presidente Donald Trump que não taxará o nosso aço, tampouco o alumínio. Foi uma boa notícia para nós. Havia essa preocupação por parte do empresariado do setor. Eu dei meus argumentos ao presidente norte-americano, situação econômica do Brasil, questão do dólar, e ele aceitou as nossas ponderações e anunciou que não taxaria o aço, nem tampouco o alumínio. Então, uma boa notícia para nós, e a nossa amizade continua cada vez mais forte. Uma conversa de dois estadistas que chegaram a um ponto que eu já acreditava que chegaria, porque não só Ernesto como o Paulo Guedes já trabalhavam nesse sentido com o primeiro escalão do presidente americano. O senhor tem algum encontro previsto com o Donald Trump, presidente? Não tem encontro previsto. Eu o convidei para comparecer aqui. Ele falou que após as eleições do ano que vem, será um dos primeiros países a ser visitados. Talvez eu vá aos Estados Unidos no começo do ano que vem, existe essa possibilidade. Há um pool de empresários americanos que queriam me ouvir juntamente com a equipe econômica, que vai ser intermediado por um senador, Rick Scott, da Flórida, e isso só demonstra cada vez mais a volta da confiança no Brasil e as nossas relações bilaterais, que até há pouco não eram levadas a sério, e sempre os governos americanos, sempre os governos brasileiros, exceto o Temer, sempre criticavam o americano como se eles fossem ali os imperialistas, os inimigos do progresso do Brasil. Isso não é verdade. Eles estão muito felizes conosco, nós também com eles, e não só com eles, né? Nós estamos viajando o mundo todo e o mundo está realmente com outros olhos para o Brasil. Vocês trataram sobre outros temas? Queria saber como é que foi esse tempo, porque já foi, quando o presidente Trump falou sobre a suposta taxação, demorou um tempo. Como é que foi esse período de negociação até essa conversa com ele hoje? Aí é conversa de estadistas. Se houve telefonema meu e dele antes ou não houve, isso aí é reservado. E faz parte da minha formação e da minha situação de estadista pela República, não tornar público o que nós conversamos lá atrás, ou melhor, o que porventura temos conversado lá atrás. Ele deu um rechaço, presidente, até quando ele prometeu não será sobretaxado? Essa medida é aplicada imediatamente? Mas o aço, ele anunciou a sobretaxa, tem mais ou menos 30 dias, né? 20 dias, e não foi sobretaxado. Nesse ínterim, o Ernesto, o Paulo Guedes conversaram com autoridades americanas para demovê-los dessa possibilidade, falando
que economicamente não seria bom para o Brasil, obviamente, e também poderia, né, dar uma sinalização que politicamente estaria estremecido o nosso relacionamento. Nunca esteve, muito pelo contrário. Tanto é que vocês não viram nenhuma manifestação minha quando anunciou a sobretaxa, e nós tratamos de forma diplomática, com muito respeito, essa questão que é muito cara para nós brasileiros. Presidente, então esses foram esses dois argumentos? Quais foram os principais argumentos que o senhor disse que o convenceu a não sobretaxar? Olha, quando eu converso com ele, desde a primeira vez, parece que é mais do que dois chefes de Estado. Nós temos muita liberdade para expor os nossos problemas. Não foi diferente agora esse contato com ele. Então o argumento que eu usei e que ele sensibilizou com toda certeza faz parte da nossa estratégia. E me desculpa, eu vou ficar devendo para vocês. Presidente, hoje não vai mais à Antártida, né, presidente? Não. Só estou para falar sobre aço e alumínio aqui, mais nada. Presidente, o senhor não vai mais à Antártida, né? Algum motivo? Não. É recomendação médica ainda. Eu tenho uma viagem longa para Davos e vou emendar com a ida à Índia. Talvez visitemos mais um país. E não sei, não posso garantir para você. Tá? O senhor escolheu um representante para ir para a Antártica no seu lugar? Oi? O senhor escolheu um representante para ir na inauguração? Não, isso aí é uma viagem, não é uma viagem quase que de rotina, né? Para mostrar para as autoridades o nosso trabalho lá. Parlamentares assinam emendas para atender aí as necessidades lá. E quem vai lá não esquece, né? Eu faço uma promessa para vocês aqui, né? Se tiver uma nova oportunidade, faço um sorteio entre vocês e levo 3 ou 4 de vocês para lá. Sem gravadores, obviamente, ok? Poxa, mas não pode né? Ô, presidente, agora... tem a época de problema atmosférico agora, lá. Só aproveitando que o senhor começou a falar das viagens, o senhor falou que com essa conversa com o Trump, o senhor falou que pode voltar aí aos Estados Unidos no começo do ano. Como que deve ser a sua agenda de viagens em 2020? Qual que deve ser ali? Olha, algumas coisas estão pré-acertadas, eu chamo de pré-agenda. São viagens que interessam para o comércio do Brasil. O comércio está na frente. Eu acho que são raros os países que não querem ter esse tipo de contato conosco. São raros, tá certo? E nós precisamos implementar esse nosso comércio. Você pode ver, eu assinei aqui uma medida provisória essa semana na questão das terras que eram ocupadas até 2008 na região de Mata Atlântica. Tá? Vamos atingir aí quase metade dos municípios do Brasil serão beneficiados com essa medida. Atingiremos 10 estados e a agricultura vai voltar a se fazer presente nessas regiões. Então, um decreto corajoso, porque a crítica ambiental vai chegar daqui a pouco, como já chegou a crítica quando, por decreto, eu acabei com a proibição de plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Daqui a pouco vão falar que eu quero transformar a floresta amazônica num canavial, como se fosse um hectare de terra. Basta lembrar que o bioma amazônico é maior do que a Europa ocidental. E menos de 3% do bioma amazônico é usado para agricultura ou pecuária, sendo que parte disso, a maior parte disso, está no estado de Mato Grosso. Agora, nós não podemos abandonar mais de 20 milhões de pessoas que vivem na região amazônica. São seres humanos, muitos índios, que têm o direito de evoluir, buscar o seu sustento, produzir e serem úteis para o seu país. Afinal de contas, pessoal, aquela região é muito rica. Se nós abandonarmos, mais cedo ou mais tarde, poderemos ter novos países lá, que nasceriam dessas grandes reservas indígenas. E depois que isso vier acontecer, não se pode fazer mais nada. Tá? Então, essa é a nossa preocupação, esse é o nosso trabalho. Não posso me preocupar, estar bem perante a opinião pública, que toda adesão que eu tomo, sempre tem gente que critica. Olha um exemplo simples aí. A Câmara aprovou um projeto criando em cada escola do Brasil, né, pública, o cargo de um psicólogo e um assistente social. São 400 mil empregos.
A Câmara não apontou a fonte de quem vai pagar isso aí. Ou criação de outro imposto, ou de onde viria esse recurso. Eu sou obrigado a vetar por questão de não incorrer na lei de responsabilidade fiscal. Vetei, levei pancada dos psicólogos. O Congresso derrubou o veto. O que vai acontecer agora? A Advocacia Geral da União vai entrar com uma ADIM no Supremo. Eu não estou perseguindo psicólogos. Não dá para criar 400 mil cargos no Brasil. Isso dá mais de 1 bilhão por mês. Não tem recurso para isso. É problema então que a gente enfrenta, vai continuar enfrentando. Eu não posso me preocupar com a minha popularidade, senão o Brasil é que perde se eu quiser sempre aparecer bem na fita. O cargo que eu exerço tem o ônus e tem o bônus. Presidente, o Trump fez algum pedido de contrapartida em algum outro... Olha, eu pedi para você semana passada pesquisar. Eu acho que o PIB deles é 40 vezes maior do que o nosso, não tenho certeza, tá? Há uma diferença enorme entre nós e eles. É quase que a diferença nossa para o Paraguai. Você pode ver a questão do Paraguai. O contrato lá da Itaipu com o governo paraguaio. Nós fizemos um novo acordo. Caso contrário, a esquerda paraguaia, que está viva ainda, né, lá do Lugo, estava trabalhando para o impeachment do Marito. Então nós recuamos, mantivemos o contrato anterior por mais algum tempo e evitamos um problema político dentro do Paraguai. Aqui não teríamos um problema político com a questão do aço e do alumínio, mas seria uma sinalização política não boa do americano para conosco. Eu acho que esse foi o entendimento maior, entre outros argumentos que eu levei para o Trump, que eu já falei para vocês que vai além de um contato entre dois estadistas. Eu tenho muita liberdade para conversar com ele sobre qualquer assunto. E ele me trata muito bem, e ele sabe que pode contar aqui na América do Sul com um grande parceiro que vai atender, sim, no que nós pudermos fazer, o interesse dos nossos povos. Presidente, não conversar sobre outros assuntos, Davos... É lógico que conversei, mas não é o caso conversar com vocês. O seu vocês. radar agora é Davos e depois Índia? Logo emendado. Acho que, se não me engano, 2 dias depois. O que a Índia faz? Todo ano, a data da República deles, né? A data mais importante, eles convidam apenas um chefe de Estado. Eu tive a honra de ser convidado e aceitei. Estou ansioso por esse momento. A Índia está na casa de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É um mercado enorme. Estamos buscando, talvez possamos anunciar aquela isenção da reciprocidade do visto para o indiano também, como está bastante avançada a questão da China. São países que têm seus ricos lá. E nós queremos que as pessoas venham gastar seu dinheiro aqui, visitando o nosso país. Em Davos tem negociação já de encontros bilaterais? Tem várias. O Brasil está numa situação ímpar, graças à equipe que nós escolhemos, de Itamaraty, econômica, entre outras, né? Agricultura, o Brasil ficou atrativo para todos eles. Quando tivemos aqui nos Emirados Árabes, no Catar, na Arábia Saudita, a grande preocupação deles é a segurança alimentar. E você deve diversificar os seus fornecedores. Se tiver problema com um, você não sofre muito o seu país. E eles, assinamos lá. O nosso mercado está aberto, algumas coisas já estão sendo implementadas e ganha o Brasil. O grande indutor aqui da nossa economia é o agronegócio. É tão criticado, né, por alguns da cidade. Aquela velha máxima, né? Destrua a cidade e mantenha o campo, que elas ressurgirão, né? Depois, deixa eu complementar, por favor. Destrua o campo e mantenha as cidades, que essas sucumbirão. Essa é uma máxima, é simples. A história, nós temos que fazer de tudo para que isso não se repita. A questão indígena, vocês sabem disso, já me ouviram falar várias vezes aqui. O problema com o presidente francês foi que na nossa conversa, a sinalização dele, que ele gostaria, né, já estava previsto, se fosse um outro presidente qualquer depois de mim, passar de 14% para 20% a quantidade de terra demarcada como terra indígena no Brasil. Você simplesmente sufocaria o nosso negócio. Nós temos dificuldade, estamos com problema de construir um linhão de Tucuruí, de Manaus a Boa Vista. Isso vai nos custar esse ano, né, quase 2 bilhões de reais, que todo mundo vai pagar, porque o linhão passa por cima de uma terra indígena. E a negociação não é fácil, não pelos índios. Os índios topam,
mas aqueles que tutelam os índios, alguns ainda, né, poucos infiltrados na FUNAI, atrapalha a gente nesse negócio. Aqui também na região da Ilha do Bananal, se melhor o nome é esse, em Mato Grosso, nós conseguimos abrir uma estrada por 50 quilômetros, cruzando uma reserva indígena. O que é produzido em Mato Grosso, até chegar aos portos da região do Nordeste, né, um pouco do Norte, a gente economiza quase 400 quilômetros de estrada. Imagine quanto você gasta com isso. Não é só o caminhoneiro que gasta, o seu carro, que o produtor vai pagar isso daí. Nós pagamos também a manutenção da estrada, todo mundo perde. Então essa política indigenista não foi para atender o índio, foi para atender interesses outros econômicos que não o do Brasil. Presidente, durante a campanha política o senhor chegou a falar de incluir nomes de policiais mortos no livro dos Heróis da Pátria. Como andou essa questão? O senhor já fez teve uma... Não foi eu. Isso aí veio do ministro, a ideia foi muito boa, foi sendo estudada, chegou-se um momento que a adesão passou por mim. Vamos deixar para o ano que vem, igual a reforma legislativa, deixar para o ano que vem, porque nós devemos ter aqui um monumento aí ao soldado desconhecido aqui em Brasília. Sempre quando eu viajo o mundo todo, a gente vai lá e deposita uma coberta de flores, né, nessa situação. Acredito que esses movimentos, esses monumentos devem ser estaduais, e se tivessem aqui em Brasília, se vier a ter, sem nome dos militares mortos, mas como uma homenagem aos policiais militares, que devia ampliar também, PRF, PF, Polícia Civil, etc., em homenagem a essas pessoas que morrem defendendo a nossa vida e muitas vezes o nosso patrimônio. Presidente, tem alguma ali no radar do senhor, um encontro com Boris Johnson? Gostaria, mas esse não entrou no radar ainda não, mas gostaria. Presidente, só uma pergunta. Os parlamentares estão reclamando muito dos vetos do senhor. O senhor teme de alguma maneira que o Congresso passe a aprovar propostas populares que não caibam do orçamento, que obrigariam o senhor a vetá-las para desgastar o senhor? Olha, eu tenho que acreditar na responsabilidade do parlamento. Muitas vezes eu, como parlamentar, vi líder encaminhando projetos, né? Sim, e depois procurar o presidente para vetar, porque eu não queria se desgastar perante o seu eleitorado lá. Então o desgaste caía no colo do presidente da República. Como eu disse no começo, eu não posso estar preocupado com a minha popularidade, eu tenho que fazer aquilo que eu acho que está certo. Eu falei para vocês sobre o fundão, 2 bilhões de reais. Não foi eu quem propus. A lei eleitoral, que diz que a cada 2 anos o fundo tem que ser o anterior mais a correção monetária. Igual teve um deputado de São Paulo, Samuel Moreira, por exemplo, fez um vídeo, né, dizendo que ele é ético, eu não sou, porque eu apresentei a proposta de 2 bilhões. Eu cumpri a lei. Tá? Agora o Samuel Moreira, o ano passado foi votado um aumento do fundo, desse fundo especial partidário aí, né, para fim de publicidade eleitoral aí. Ele votou favorável. Passou de 30% para 100%, o equivalente às emendas impositivas de bancada. E mais ainda, nas eleições, Samuel Moreira, pelo amor de Deus, né? Nas eleições do ano passado, você pegou R$1 milhão desse fundo. E agora vai lá, faz um vídeo me acusando. Eu não quero brigar com o parlamento. O veto faz parte do processo, né, legislativo. Faz parte. E eu veto muitas vezes, porque tem o veto, basicamente, tem que seguir. Eu não posso criar despesa, seria irresponsabilidade minha convalidar a despesa votando ou ignorando mandamentos constitucionais. E a última palavra não é minha, é do parlamento, se derruba ou não o veto. Presidente, sobre o fundo eleitoral, ontem na live o senhor comentou que deve sancionar mesmo. Só para confirmar, o senhor vai sancionar? O que deve acontecer é o seguinte, está sendo estudado lá. A nossa SAGE, né, assessoria jurídica, bem como a Advocacia Geral de União, vou também, o Wagner na CGU também, pedir um parecer deles, das consequências jurídicas de um possível veto meu. Se não tiver consequência jurídica, a tendência minha é vetar. Se bem que o Rodrigo Maia falou agora há pouco, posso ficar tranquilo, mas poxa, eu sei que ele é o chefe de um poder, é monocrática a decisão do impeachment, sei disso, mas ele pode sofrer pressão, assim como eu posso sofrer pressão. Presidente, ontem o senhor falou também
sobre os radares que o senhor pediu para o Ministério da Justiça usar fotografias educativas. O senhor tem ideia já de como isso vai funcionar na prática? Porque olha, estão passando. A multa educativa está prevista no Código de Trânsito. A gravíssima não. Então, por exemplo, quem passa acima de 20% do limite permitido dentro da local, a multa pode ser educativa. Acima de 40 não. Eu não tenho esse poder discricionário mais. Mas o objetivo da multa, tanto é que os radares fixos, tá certo? Eles têm que ser sinalizados. Não pode o radar móvel servir de pegadinha atrás de uma árvore, naquele ponto estratégico. O cara que recebe a multa ali, chega a R$2.000, você esculhamba a vida econômica daquele cara, esculhamba. Poucos podem pagar essa multa. E o objetivo não é educar da forma como está sendo utilizado. Eu lamento uma decisão judicial, mais uma, interferindo no ato do executivo. Onde puder usar o educativo, então vai Sim, ser usado vai ser no usado. limite que for. Já passei essa orientação para o ministro da Justiça que está a seu comando o diretor-geral da PRF. Presidente, só para tirar uma dúvida, não sobre o conteúdo, mas o senhor assinou, deve assinar um indulto agora ou deve ficar para a semana que vem? Olha, eu gostaria de ter assinado hoje. Tá? E nós vamos ter um capítulo especial para os policiais militares. Você vê, tem policial condenado por excesso. O excesso, acima de 2 tiros, o juiz pode agravar a sua pena. Tá certo? Agora, eu não passei por uma situação como essa, tenho a minha experiência militar de tempo de paz, conheço policiais militares no Rio, já parei no meio deles, de Deus, foi ano passado, no meio de tiroteio, fiquei lá do lado da viatura ali, vendo bala passar por cima, durante o dia. Imagine uma tensão à noite, um traficante morre com mais de 2 tiros. O juiz pode condená-lo por excesso, então eu quero entrar lá. Vou dar uma dica para vocês. Eu tenho um projeto dizendo da exclusão de ilicitude em GLO. O que eu determinei, a SAGE, o que for possível enquadrar no meu projeto, o decreto de indulto, enquadre. Não estou preocupado. Caso Amarildo, né? O major não se enquadra do caso Amarildo porque ele foi condenado também por tortura. E olha o absurdo, ele não estava na operação. Como é que eu posso torturar alguém lá do outro lado do lago se eu estou aqui? Usaram um termo técnico, então ele não pode se enquadrar nisso. E, infelizmente, eu assinaria o indulto do major. O caso Eldorado dos Carajás, Coronel Pantoja, se não me engano foi 90 e poucos, né? O caso lá. Ele não estava na operação, estava no quartel. A tropa foi. A tropa foi acuada, foi perseguida, seriam mortos. É só ver a imagem está ali. Assim mesmo a imprensa diz que foi um ato bárbaro para os policiais. O coronel Pantoja, não estando na operação, ele mandou a sua tropa desobstruir uma estrada. Ele pegou 200 anos de cadeia por pressão na mídia. Isso é justo? Se eu puder indultar o coronel Pantoja, eu vou indultá-lo, vou levar pancada, eu conheço a imprensa brasileira. Mas eu vou dormir em paz com a minha consciência. Então, por esses estudos vai ficar para a semana que vem, senhora? Eu não posso dizer, pode ser que eu marquei uma outra reunião segunda-feira. Tá. Eu vou te dar a dica, dia 27 eu vou para acertei agora a Bahia. Volto dia 5. Se não tiver algo, porque eu não quero ser contestado no Supremo. Não adianta apresentar um decreto muito bonito, o pessoal bate palma e depois fica no Supremo. Não quero isso aí. O senhor vai assinar o anticrime antes da sua viagem? Olha, tem 3 pontos, dos vários, né? Você não pode dizer quantos aqui, dos vetos sugeridos pelos meus ministros, tem 3 que estão faltando uma negociação final. Tem 3 apenas. É isso aí! Está pronto. Tá excelente. No meu entendimento, está excelente a proposta, mas passa pelo parlamento. Eu quero que o índio tenha o mesmo direito de você, fazendeira, do lado. Eu quero só isso aí, mais nada. O índio é um ser humano igual a nós. E o senhor pode falar um pouquinho da agenda da semana que vem, antes do Natal? Quando é que dia 27, que é que dia da semana? Sexta-feira. Sexta. Bem, tem o 24 e 25 que eu vou ficar namorando aqui. Curtindo a dona Laura aí. Então, segunda e terça, ou eu fico despachando aqui, ou eu vou pra lá. Presidente, agora, o presidente da Câmara chamou os jornalistas setoristas pro café. O Senado também. Você não vai chamar a gente aqui? Café? É verdade. Café para o senhor fazer um balanço do ano? O
ministro Paulo Guedes, ministro da AGU, só falta o senhor agora. Quer chupar uma manga comigo amanhã aqui? Tem manga sobrando aí. Chupa essa manga! Vocês vão chupar essa manga? Mas estaremos todos aqui amanhã, se o senhor quiser chamar, para fazer o balanço do primeiro ano. O balanço, você já tem conhecimento. Graças a Deus a economia não tem governo que dê excesso, a economia indo bem, está indo bem. Você já sabe, a taxa de juros 4,5%. Segundo o Roberto Campos, isso vai representar o ano que vem menos 110 bilhões de reais. Nós esse ano pagamos mais de 1 bilhão por dia de juros. É a mesma coisa, um pobre, por exemplo, que ganha 2 mil por mês, que deve R$1.000 para o agiota, todo mês tem que pagar. É difícil sobreviver assim. Nós conseguimos tirar essa questão nossa econômica, né, da descendência, está estabilizado. O Roberto Campos é uma pessoa excepcional. Você pode ver o próprio Pedro Guimarães da Caixa, como é que está o cheque especial lá? Se não me engano, está 5%. Eu poderia interferir, mas sem interferência minha, zero. E ele ganhou nos últimos 45 dias mais 1 milhão de clientes. Os bancos começaram a seguir. A decisão do Banco Central de passar para 8% a partir de janeiro, não foi o Roberto Campos que acordou e falou, vou baixar para 8%. Não, teve reunião com o CVM, com os banqueiros. E eles foram obrigados a ceder porque vão perder cliente pro nosso Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. Você vê a questão de combustível, o pessoal reclama com razão, mas o pessoal tem que ver que a parte que mais pesa na gasolina é o ICMS. Estamos buscando quebrar monopólios também para ter livre concorrência no Brasil. Preço da carne, alguns querem que eu tabele a carne, eu quero tabelar a lagosta, o que vocês acham aí? Lagosta a R$10. É ótimo. Camarão R$5. Cerveja 50 centavos, tá bom? Então é livre mercado, pessoal, não tem tabelamento, não tem subsídio do governo. Já baixou a arroba da carne. Ovo que tem que tabelar. Tabelar o ovo? O povo. Presidente, eu queria falar sobre o caso Adélio. Na entrevista que foi concedida à revista Veja, apareceu um elemento diferente na sua declaração, que seria a participação de ex-assessores ou ex-aliados do senhor. O que exatamente é isso? Eu queria confirmar a declaração do senhor. Eu tive com a Veja, foi segunda-feira, se eu não me engano. Foi segunda-feira o cara Veja. Eu fiquei de 8 da manhã. Foi sábado? Foi sábado, desculpa aqui, foi sábado. Fiquei de 8 da manhã que chegou aí, até mais ou menos 2 da tarde. Almoçaram peixe comigo, inclusive. Pescado pelo... Quem pescou peixe mesmo? O presidente da Embratur que pescou o peixe aí. O Gilson Machado aí. Então, pouca coisa foi tratado além da minha vida aqui, meu dia a dia. Não li entrevista da Veja ainda, tá tudo gravado, certo? O que eu falei é o seguinte para eles, né? Tem lá 70%, 80% de chance de ser geralmente alguém da esquerda, né? Até pela filiação político-partidária do Haddad. 15% ou 20% a chance de alguém do meu lado, porque eu tive uma vida bastante tribulada para escolher o vice. Quem era? Não tem nome. Suspeita apenas. Certo? E 5, 10% outras causas. É isso que eu falei. Eu não sou radical como a esquerda é, né? O Bolsonaro conversou com o pessoal aí que fez a Marielle no dia 14 de março, quarta-feira do ano passado. Não sou radical esse ponto aí. Eu gosto, obrigado pela pergunta, né? Realmente, eu acho que todos nós queremos saber quem é que mandou a Adélio dar facada em mim. Assim como, eu acho que vocês querem saber também, que mataram um colega de vocês. Mataram o Santiago, colega de vocês, naquele episódio na Central do Brasil, de um foguete que pegou na nuca dele. Imediatamente apareceram 2 advogados. Imediatamente. Igual ao meu caso, apareceram 3 ou 4 imediatamente. Então é sinal que quando se programa um ato como esse, né, criminoso como esse, eles se preparam, e caso dá errado, com proceder. Que o ideal para quem mandou me matar, o caso dela, é que ele fosse linchado lá.
Se fosse um comício do PT, que o Lula tivesse levado a facada, ou a Dilma, o Haddad, com toda certeza esse cara seria linchado. É como o pessoal que me acompanha é educado, tá certo? Isso não veio acontecer lá em Juiz de Fora. Presidente, outra coisa que não ficou claro para mim, quando o senhor fala dessa chance, 70, o senhor tem alguma informação diferente? Nesse tempo, teve uma informação nova que nessas investigações o senhor incluir agora a possibilidade de um ex-aliado? Olha, a minha vida você deve conhecer. Eu converso com todo mundo. Sempre foi assim, sempre foi assim. Então, informações chegam, a gente filtra muita coisa e vai fazendo um juízo de valor. O que chega amanhã eu passo para aquele direito que está apurando o fato, né? Mas eu não posso bater o martelo, não vou ser inconsequente de acusar A, B ou C desse ato. Tanto é que eu não falei nome de ninguém, zero. E teve um cara aí que já está achando que vai processar, inclusive. O senhor hoje se reuniu com o advogado Casadelli. Oi, tio. Vocês pensam em trazer algo novo para esse caso? Basicamente o trabalho dele não é investigação, né? O caso dele, ele está empenhado porque tem uma ação e nós gostaríamos muito que o telefone de um dos advogados tivesse o sigilo quebrado. A OAB desse cidadão aí que falou que quem é meu apoiador não tem caráter, tá certo? Eu não vou falar do paizinho dele aqui não de novo, para não criar polêmica. Eu conheci o paizinho dele, tá? Ele tem o mesmo caráter do pai dele. Até porque agora, né, o que a Polícia Federal quer não é nada além de as ligações que o Adélio fez ou recebeu. Só isso, mais nada. Que com os números ali, se vai ter a certeza que não foi um ato isolado do Adélio. Até pela quantidade de telefonemas que ele deve ter recebido, porque 2 ou 3 horas antes, mais ou menos 2 horas antes, eu almocei num reservado num hotel e o Adélio chegou lá, né? Depois foi levantado que ele chegou, mas como tinha ali mais de 40 pessoas que voluntariamente faziam a minha segurança, onde eu ia despertava a atenção, a curiosidade e a simpatia, o carinho e a confiança dos policiais civis e militares, ele resolveu não praticar seu ato ali. Eu acho que até que teria mais sucesso se fosse ali. Ele estaria na minha frente, ele podia dar 2, 3 facadas até que alguém interferisse. E lá, no meio do povão, ele só teve chance de dar uma facada. A facada foi bem dada, segundo os médicos, foi um milagre. Ela passou a milímetros de órgãos vitais, inclusive a veia cava. Perdi 3 litros de sangue. Alguns acham até que é fake, né? Eu acho que o Hospital Alberto Einstein ia participar de uma farsa, não é mentira. Ainda mais um médico da projeção até fora do Brasil que tem o Dr. Macedo. Tá? Não existe farsa da nossa parte. Inclusive eu digo, não foi a facada que me elegeu. Quando eu levei a facada, eu já tinha certeza que eu seria eleito. Eu só tinha uma maneira de me deter. Eu comecei a trabalhar 4 anos antes, viajando o Brasil sozinho. Uma das viagens mais bonitas foi Maracapuru, coração da Amazônia. Estava lá no portinho lá. Umas 300 pessoas me esperando lá. E assim foi no Brasil todo, assim foi em Roraima. Local onde sempre foi desprezado pelos candidatos, porque não tem densidade eleitoral. Assim foi em Rondônia, foi no Acre, Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos de graça. E o povo trabalhou de graça para mim. Daí me acusam de pagar aí robôs, né? Criar robôs. Mentira. Olha, tem uma pessoa de São Paulo aí, sexo feminino, tá? Que ela vai ter uma surpresa brevemente nessa questão de contratar e criar robôs. Tá certo? Eu estou me segurando o máximo possível, porque eu quero que tudo acabe em paz. Não procede essa acusação que eu me elegi em cima de fake news. Até porque, para você derrotar o PT, você tem que falar a verdade, só fizeram besteira. Isso aí, Bolsonaro! Se eu fosse mentir, eu ia falar que eles não roubaram a Petrobras, não roubaram o fundo de pensão. Eu não falei ninguém, assim como o Casadelli, você que está entendendo, né? Tá certo? Então o pessoal tem que entender, então esse pessoal que tem rabo bastante grande, tá? E ele não tem nada a ganhar com isso. A pior coisa que tem na vida é a ingratidão. Pior. 95% dos que se elegeram não teriam sucesso se eu tivesse colado o nome comigo. Teve até petista que fez matéria de campanha comigo, sem eu saber, obviamente. Isso é verdade. Chegaram. Uma vez chegando, os poderes subiu a cabeça. Alguns achavam que podiam ser prefeito numa boa, etc. E não é assim. Eu esperei
Teve um cara da Bíblia aí que esperou 14 anos para se casar com a amada dele, não foi? 14 anos. 7 mais 7. É muito amor, né? Eu esperei 28 anos pro momento meu. E podia não ter dado certo. Tem pessoas que acham, são imediatistas. Não dá certo. Eu costumo muito levar para a vida pessoal, né? Quando você está apaixonado por alguém, chega devagar, pô. Se chegar de sol, ela vai fugir, pô. Presidente, uma pergunta. 48 senadores são completamente contrários ao projeto que o senhor enviou sobre a privatização da Eletrobras. Queria saber se o senhor avalia enviar um novo texto para ver se o Congresso aprova. Vamos lá para a verdade. Se nós não aprovarmos esse texto, vai entrar em colapso o sistema elétrico brasileiro. Não temos, se eu não me engano, 18 bilhões de reais para manter o sistema funcionando. Não temos, vai entrar em colapso. Por coincidência, olha só como é bom a tecnologia, né? O Marcos Pontes é uma pessoa excepcional. Já se tem a tecnologia hoje em dia da transmissão de energia elétrica sem meios físicos. Eu vou em janeiro agora, um dos objetivos meus é conhecer esse sistema, que não está em operação ainda. Agora, por que o interesse dessas pessoas, desses empresários, no Brasil? Porque, teoricamente, nós podemos mandar energia para o mundo todo sem meios físicos. Né? Se a gente falasse isso poucos anos atrás, ia falar que você está maluco. Né? E o Brasil aqui é um celeiro para energia eólica, solar, de marés, de água, né? De biomassa, até a nuclear. Eu estive em Resende há poucas semanas, visitando INB, Indústrias Nucleares do Brasil. Eles inauguraram mais uma catarata lá, se eu não me engano agora, 80% do urânio enriquecido que nós gastamos para mover a energia, a usina de Angra, são totalmente brasileiras. E eles falaram para que falta pouco para eles fazerem mais cascatas, e nós passamos a ser, em vez de exportar pedras para serem trabalhadas lá fora para buscar urânio, já exportar pastilha. Aquela velha máxima que existe no mundo todo, né? Não exporte toneladas, exporte gramas. É isso que a gente está buscando. Tem que ter parcerias para isso aí. Somos dos poucos países do mundo, talvez 10, que tem essa tecnologia para fabricar as pastilhas de urânio que move usinas no mundo todo. Então amanhã a gente come manga lá dentro? Come não, fala, chupa. Você vai chupar amanhã, manga ou não? Pode mais, você vai estar aqui amanhã? Separação de vida particular, quer dar um passeio fico 2 horas andando com vocês aqui embaixo. Eu quero ver você chupar manga, tirar uma foto e botar você chupando manga. 9 horas, tá bom? 9 horas, tá bom. 9 horas todos nós aqui. Sem essa urubuzada aqui atrás, aqui, ó. Essa urubuzada aqui, ó. Que horas que é o jogo do Flamengo amanhã? 12h30. Até a portuguesa santista aqui tá torcendo pro Flamengo. De onde é essa camisa aqui? Só um pouquinho. De onde é essa camisa aqui? Não sei. Catar. Eu tive lá, o rei me confesso, mas teria que usar um avião da Força Aérea e não podemos dar esse exemplo, né, de gastar meios aqui para ver um jogo de futebol. Agora, já adianto para vocês, eu espero que o Flamengo seja campeão, a diretoria já sabe, o nosso comandante Bermudes já sabe, em sendo campeão, nos pênaltis, nós interceptaremos o voo que trará aqui, se Deus quiser, os campeões, não do Flamengo, os campeões brasileiros. E esse pessoal aqui, qual a pergunta para a imprensa aí? Nióbio. Nós temos aqui, o Marcos Pontes já criou aqui laboratórios sobre isso aí. Outros países têm conversado conosco. Você sabe que a China tem um interesse muito grande. Nós temos nióbio em Araxá, tem Catalão aqui em Goiás e temos na região dos 6 Lagos também. A aplicação do nióbio, inclusive, eu comprovei agora, conversando com pesquisadores dessa área, mas é uma coisa simples, vidro inteligente. O que é vidro inteligente? Os prédios podem, de acordo com a quantidade de nióbio no vidro e com o chip do lado, ele calcula quanto de luz ou calor entra no prédio. Imagine a economia. Fios de nióbio para cabos de elevador.
um fio de um barbante equivale a um fio de aço de 1 polegada. Imagine quanto você economiza não tendo que levantar, né, toneladas de fio de aço de acordo com quantidade de andares, né? É coisa até absurda, né? Tem um país aí que está pulverizando as amoreiras com grafeno. O bicho da seda já faz a seda ali com grafeno. Isso, não digo isso, mas o grafeno está sendo já está bastante avançado, tem até o Exército pesquisa isso já há algum tempo na Mackenzie, blindagem de carros de combate com grafeno, eles são mais resistentes aos impactos e bem mais leve. Um carro aqui blindado pesa mais ou menos mais de 200 quilos, você pode fazer com 15, 20 quilos. Imagine a economia de energia para movimentar um carro dessa forma. Agora, a coqueluche, né? A cereja do bolo é a liga nióbio, grafeno para super baterias. Já tem algumas já que estão em fase de teste. Em 6 minutos tu recarrega a bateria de um carro e ele ganha uma autonomia mais de 400 km. Até digo para vocês, olha só, quando a gente vê o mundo árabe preocupado em fazer negócio no mundo todo, os mais variados possíveis, estou adiantando, conversando com o Rodrigo Maia de fazer uma Cancún na Baía de Angra. Dependemos de revogar um decreto, mas decreto ambiental, quem revoga é uma lei. Tá? Ele sabe que se isso chegar no mercado, o preço do petróleo vai lá para baixo, descamba. Isso vai chegar. O homem tem uma capacidade enorme de inventar as coisas. E o brasileiro está nesse meio. Não tem invento no mundo que não tenha um brasileiro metido lá. Se puder responder. Nós não vamos estar, olha só, as agências que decidem se vai cobrar imposto ou não de quem bota uma placa fotovoltaica na tua casa. As agências são independentes, tá? São autônomas e os seus integrantes têm mandato. O ministro Bento tem conversado com eles para que isso não aconteça. Eles dizem, mas quando ele vender a energia, os meios físicos, né, para aquela venda está sendo utilizado aqui por eles. E o que eu falei, né? Eu dou sugestão, palpite. O cara que não quiser se conectar ou não quiser vender energia, que não seja taxado. Então está nessa discussão, mas digo mais, a nossa ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, está tratando desse assunto, tem de vista uma lei de 2012. Não sai da cabeça deles essas decisões, né? Eles cumprem também o que está em lei, apesar da independência, autonomia, eles não podem fugir. É da lei. Agora, o Paulo Guedes tem dito que podemos crescer 2% no ano que vem, 3% daqui a 2 anos. Daí vocês sabem, todo mundo sabe. Se crescer, vai ter consumo de energia. Se tivermos uma seca no Brasil, né, uma estiagem, vamos ter problema de racionamento de novo. Então estamos correndo com outras propostas de energia, até mesmo, é pequeno, né, até mesmo as PCHs. Não pode um pedido para se fazer uma PCH, um homem do campo, levar 10 anos, se é que ele vai conseguir. E a sanha ambiental tem atrapalhado. O ambiente conosco casa com o desenvolvimento. Vocês podem ver por que só o Brasil é atacado na questão ambiental. Interessa para o mundo. É negócio, é comércio. O que eu falei para vocês aqui, o Brasil conseguindo fazer isso aqui, nós vamos dar um salto na economia, nós podemos nos libertar dessa espiral, né, que nós temos de dívidas cada vez mais crescentes. Presidente, só para eu tirar a dúvida, eu entendo que o senhor defenda a privatização da Eletrobras, mas diante das críticas dos parlamentares, o senhor não pensa em enviar um novo texto para garantir essa privatização? Olha, o novo texto poderia ser elaborado por eles. Nós podemos sugerir emendas a parlamentares, é simpático a nossa causa. Agora, uma verdade, se deixar como está, se o projeto não for votado ou for derrotado, vai faltar energia para todo mundo. É igual a Previdência, já falei para vocês, a Previdência é uma quimioterapia. Se não fizer, o Brasil morre. Nós estamos com um déficit da casa de 200 bilhões por ano, num crescente, com a taxa de juros lá em cima. Por que essa dívida ficou enorme? Porque na metade dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, chegou a bater da casa de 60% a taxa Selic. Se combatia o aumento de inflação, aumentando a taxa de juros. Em consequência, a nossa dívida foi lá para cima. Porque ninguém consegue dizer como é que se paga mais de um bilhão de reais por dia de juros, sem mostrar o que fizemos lá atrás para justificar esses juros.
CPMF é um imposto que é demonizado. Não se toca mais nesse assunto. Agora, que eu tenho falado com o Paulo Guedes, não podemos entrar na mesma linha que aconteceu no passado. Queria uma reforma tributária perfeita, não se aprovava nada. Vamos simplificar, a palavra é simplificar. É isso aí. Não pode o empresário do brasileiro, acho que tem mais horas, né, gasta para atender essa questão. De fazer uma reforma tributária que é possível. Nós temos lá, não podemos impor a nossa vontade, nem queremos impor a nossa vontade, mas nessas questões técnicas, eu acho que não tem que discutir. A própria reforma da Previdência foi um convencimento dos parlamentares. O pessoal dizia que tinha que aprovar. Lula tentou, FHC, Dilma, Temer. Agora, o Paulo Guedes conseguiu mostrar pro pessoal, olha pessoal, vai parar, pô. Quem tem dinheiro vai embora do Brasil, igual acontece em qualquer país do mundo. Você pode ver a França, antes do Macron, teve um outro lá, o Sarkozy, o anterior a ele. Resolveu taxar grande fortuna, etc. Onde o pessoal foi botar seu dinheiro da França? Botar na Rússia. O Brasil, se sinalizar para bancarrota, o pessoal vai embora. Holândia, sim. Obrigado. Quer ver uma coisa importante? Eu posso estar equivocado quanto ao país, mas se eu não me engano, a Inglaterra, uns 40 anos atrás, tinha um problema sério com seus fiscais. Era um absurdo as multas, era quase que uma neurose. Resolveram tirar os poderes dos fiscais. A Inglaterra subiu. O Brasil, a questão de fiscais também aqui, sem generalizar, é terrível. Tem multas aí que é um absurdo. Falei com o Tarcísio, questão dos caminhoneiros, né? Então assim chegou ao meu conhecimento aqui, multa em balança chega a R$5.000. Certo? Olha, o cara que pega um caminhoneiro que pega uma multa de R$5.000, ele vai ter que vender o caminhão dele, ou vai ter que fugir da polícia. E ele falou, presidente, já tomei a providência. A multa não pode realmente ser exorbitante, tem que ter, mas não dessa forma. Ele diminuiu passou a ser 10%, passou a ser R$500. Então é a questão do campo, né? Eu vejo aí de vez em quando aí, o cara resolveu fazer uma pequena, não é represa num rio, né? Fazer um açude, dá lá 1/4 de hectare. Vai lá alguém do CMBio, do IBAMA, mete uma multa de R$1 milhão no cara. O cara nunca vai se arrumar na vida. Vai ter que vender a terra dele. Isso é um crime. E dá margem para pensar que aquela multa é exorbitante por outros interesses. Então que eu tenho conversado com a Tereza Cristina, conversado com o Ricardo Salles, tem que ver a multa sim, mas não pode ser uma multa que simplesmente, né, acabe com a vida do cara. Bolsonaro, em 2022, firme. Tem muito tempo ainda. Não, começa a trabalhar mais cedo. Já está eleito. Só foi, pessoal. Obrigado. Eu vim de graça e vou trabalhar de graça. Até amanhã às 9. 9 horas? Até agora, esquece. Você vai fazer o quê aí? Não. Você não vai entrar. Eu vou filmar. Quem não falar o que vai fazer, não vai entrar. Presidente, eu e meu esposo somos da Paraíba. Viemos para uma criação de graças que houve no Planalto. Tá feliz? Foi? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.